Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui para pedir desculpas, nós sabemos que a pontualidade é algo importantíssimo, mas a nossa palestrante de hoje, que seria a Tânia Polis, está com uns problemas técnicos, né? Nós tentamos pelo YouTube, nós tentamos colocá-la como administradora da nossa página aqui no Face. Nós tentamos também várias outras formas pelo Face dela e fazer uma sala de bate-papo, né? E nós não conseguimos, não sei por que tá dando esse probleminha técnico, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Como de costume, eu vou ler a mensagem para vocês, né? E vou abrir aqui uma palestra que eu tenho preparada para que a gente reflita, não perca o estudo de hoje, tá bom? Então, eu peço a vocês só um pouquinho de paciência para eu abrir a palestra aqui, tá bom? Enquanto isso, sejam bem-vindos, vamos serenando os nossos corações, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, né? Aos nossos amigos espirituais, que são amigos que sempre estão conosco, nos amparando, nos intuindo, né? Estão sempre aqui ao nosso lado para os momentos em que a gente sente alguma dificuldade, problemas surgem mesmo, né? E nós estamos aqui com a tecnologia, que é algo maravilhoso, mas que infelizmente também tem desses imprevistos, não é? Então amanhã, nesse mesmo horário, no horário das 8 horas, nós estaremos com a nossa irmã e amiga Tânia Polis, né? Muito querida. E aí, então, amanhã nós falaremos sobre esse tema que ela tão gentilmente trouxe para nós. Tudo bem? Eu vou aqui só acertar e aí a gente já pode iniciar a nossa palestra, tá bom? Pessoal, vou ler aqui uma mensagem do livro Fonte Viva para vocês, que é um livro que nós sempre usamos como forma de esclarecimento, de reflexão no Evangelho, né? A exemplo do Cristo é a mensagem de hoje. Ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava que existia no homem, o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Maria Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual. Faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso
deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E esse trecho final tem a ver com o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis. Pedi e obtereis, né? Quer dizer, o mestre não vai desamparar a nenhum filho. O mestre sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas provas, sabe das nossas necessidades, dos nossos vícios, de tudo que existe em nós, de mais primitivo, de mais falho, e ainda assim está ali amorosamente estendendo a nós a sua mão, amorosa, doce e iluminada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho, que trata, sobretudo, de como nós devemos conversar com Deus, pedir, como a nossa fé é um instrumento poderoso dado por Deus a nós e como a nossa fé tem a capacidade de curar inúmeros males da nossa alma, sejam eles emocionais. A gente sabe que nesse momento de pandemia tem muita gente sofrendo com o isolamento, tem muita gente padecendo dos seus males emocionais, tem muita gente que está, de fato, adoentada, né? Mesmo aqueles que não estão adoentados estão com essa dificuldade, né? Em lidar com essa situação. Mas vamos ver então o que Jesus vai trazer para nós através das suas reflexões no Evangelho. Pedi e obtereis. O remédio pela fé. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Nas obras de André Luiz, né, a gente vê que em muitas passagens são destacados momentos em que a fé, a prece, é capaz de modificar muitas situações espirituais ruins, né? Então, lá no livro Os Mensageiros, o segundo da coleção A Vida no Mundo Espiritual, a gente encontra a nossa irmã Ismália no momento de oração num posto de socorro. Então, eu coloquei aqui o trechinho para a gente ver o que aconteceu nessa passagem do livro Os Mensageiros. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é individual conquista para o mais alto. Olha que interessante isso que vai aparecer para nós ali no livro Os Mensageiros, né? Muitas vezes as pessoas, né, nós todos de forma geral, às vezes nos revoltamos porque nós fizemos uma prece pedindo algo que para nós era muito importante e aquela prece não foi atendida da forma como a gente esperava, né? Então esse capítulo vai falar muito sobre isso, né? Nem sempre atender a prece que a gente faz da forma como nós queremos é algo positivo, edificante para nós, né? Porque nós temos ainda uma visão limitada dos nossos problemas, né? Uma visão infantil que quer a solução de acordo com essa visão que nós temos aqui como espíritos encarnados, espíritos limitados, né? Há uma visão de querer infantilmente solucionar todos os problemas. E a gente sabe que os problemas, eles são elementos purificadores, são elementos construtores da nossa elevação espiritual, porque é através deles que nós aprendemos, né? E olha que interessante essa revelação que é feita aqui no livro Os Mensageiros, né? A produção de elemento força acontece durante a prece.
A providência divina não faz diferença, todos recebem igualmente esse elemento força. No entanto, cada um de nós, devido à nossa fé, devido à nossa sintonia, recebe de forma individual. Um outro elemento que aparece, né, um outro trecho que vai aparecer também no livro Missionários da Luz, né, é uma conversa entre o instrutor Alexandre e o André Luiz, no capítulo 6, que é um capítulo sobre a oração. Há diversos processos de medicação espiritual, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. André Luiz, curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar a vítima ao interior do lar. Então, essa passagem é uma passagem em que o indivíduo que está obsidiado vai para casa. E na sua casa, ele não consegue, né, o obsessor, esse nosso irmão que está obsidiando, não consegue entrar, essa entidade não consegue entrar na casa dele. Por quê? Porque a sua esposa havia orado. Então, olha o que poderoso é, às vezes nós não damos muita importância, mas olha que poderoso é o evangelho no lar. Como barreira, como elevação, né, energética, como essa energia do ambiente do nosso lar, quando nós fazemos o evangelho, fica elevada, né? E como isso dificulta a ação de entidades que, por algum motivo, pela falta de esclarecimento, pela falta de conhecimento naquele momento, por estarem muitas vezes submersas na falta de perdão, acabam querendo nos prejudicar, se vingar por questões passadas, né? Mas naquele momento, a oração criou uma barreira fluídica, uma barreira energética, uma barreira vibracional, e essa entidade contrafeita, né, essas entidades contrafeitas, eram entidades infelizes, né, que estavam perturbando o rapaz, não conseguiram entrar na casa dele. Quando a gente faz o evangelho no lar, é justamente isso que acontece. Além de aprender as lições de Jesus, além de criar o hábito de ter pensamentos edificantes, de reunir a família, nós temos também essa proteção, tá? Por isso que é muito importante a gente fazer o evangelho no lar. Naturalmente, então o instrutor Alexandre continuou falando, né? Naturalmente, você já sabe que a prece traça fronteira vibratória, ó, que nós acabamos de falar, né? Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. A esposa dele orava e com isso todos da casa estavam protegidos. Então, se você tem um ente querido que está perdido em algum vício, se você tem um ente querido muito difícil, né? Uma pessoa que você não consegue lidar, que você tem algo talvez a resolver, que você veio nessa família para aprender a amar essa pessoa. Quando você ora na sua casa, você protege o seu lar dessas entidades, ainda que com as atitudes menos felizes, esses irmãos da nossa família que residem com a gente possam estar acompanhados dessas entidades, elas não entram no nosso lar, porque o nosso lar está protegido pela energia vibracional da prece, né? Olha que interessante isso. O lar não é só moradia dos corpos, mas, acima de tudo, residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Lembra lá no começo, quando eu li na mensagem do Fonte Viva, que a gente não tem oração sem resposta? Que a oração pode não ter a resposta que a gente quer, da forma como a gente quer, mas
a resposta vem de alguma forma, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente se conecta com Deus, né? Mais a gente se aproxima de Jesus, nosso mestre amoroso, que vibra amor, que vibra luz, né? As entidades do plano maior, que estão sempre nos acompanhando, nos amparando, nos auxiliando, né? Então, aquele dia que eu tô triste, aquele dia que eu tô irritado por tudo, eu quero sair brigando com todo mundo, né? Eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente fica, né? Um dia que tá muito irritado. Você pode estar pensando assim, eu não queria sair dessa família, desse pessoal aqui me irrita, né? Ou eu não queria participar desse grupo espírita, não queria participar desse grupo de trabalho, hoje eu tô irritada, eu quero brigar com todo mundo, eu quero causar problemas, né? Tem dia que a gente acorda assim, né? Impaciente, um pouco agressivo, rabugento. A prece consegue elevar as nossas vibrações nesse dia. Não só nesse, né? Mas principalmente nesse dia que a gente precisa mais, né? Então, por isso que a gente tem que ter o hábito de cultivar a oração. Porque o nosso coração e o nosso pensamento se converte num campo sublime de colheitas espirituais. Olha que lindo isso, né? Assim como em outras obras, a gente também tem o exemplo da oração meritória e sincera, né? Além do recurso de proteção, que é o que a gente acabou de falar, existem também nas obras de André Luiz orações pedindo a prorrogação da vida terrena de entes queridos que estão enfermos, né? Então, muito do que a gente pede na oração pode ser atendido por mérito. Às vezes você pode ter um ente querido que está muito doente, e aí você pensa assim, poxa, mas aquela pessoa foi uma pessoa tão difícil, né? Por isso que as orações não estão sendo atendidas. Não é bem assim que funciona. Mas se você, como uma pessoa que cultiva o hábito de orar, que está sempre conectado com Deus, pedir e tiver méritos para isso, isso for bom, você tiver lá um saldinho positivo na sua conta espiritual, a sua oração pode ser atendida, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, que é o livro 4 da coleção, a oração de um menino prorroga a vida da sua avó adoentada, porque a morte do corpo físico da avó iria trazer muitos prejuízos, muitas provas, muitas questões para aquele menininho. E ele, por ter mérito, pediu e a espiritualidade atendeu. No livro 5 também de André Luiz, o livro No Mundo Maior, Calderaro, que é o instrutor espiritual ali, presta assistência espiritual por meio da oração do espírito elevado de Cipriana, ajudando num caso de obsessão a enfermos por meio da oração. A oração pode elevar a sintonia e ajudar num caso de desobsessão também. Olha quanta utilidade e quantas questões são resolvidas com a oração. E às vezes a gente não dá a ela o poder espiritual, a força que ela tem. É a força de Deus, é a força da palavra, que quando a gente expressa, cria. O pensamento não cria, a gente não vê, né? Sempre nos estudos espirituais, que o pensamento cria, que tudo se origina da mente. Quando a gente está rezando, olha quantas coisas a nossa mente está criando, está originando, né? E aí, uma outra questão que a gente pode falar, a gente pode refletir sobre a questão da oração, é como nós buscamos a cura. Bom, a gente sabe que alguns centros espíritas trabalham com o dia da cura, os trabalhos de cura, né? Alguns fazem até cirurgias espirituais e tudo mais. E aí eu acho que essa imagem, não sei se está dando para vocês verem bem, mas essa imagem ela ilustra muito o que acontece. Infelizmente, nós ainda somos um pouco imediatistas, né? Muitos de nós vai ao centro espírita, mas a gente não quer, né, a igreja, onde quer que você frequente. Mas a gente não quer o empenho na busca por aquilo, né? Por aquela cura da nossa imperfeição. A gente gostaria de chegar e ter todos os nossos problemas resolvidos por um irmão, seja ele médium, né? Seja ele o que for.
No dia do estudo do Evangelho, que também é um dia de cura das nossas imperfeições morais e espirituais, um dia de saber que virtudes nós precisamos desenvolver, que defeitos nós precisamos combater, poucos vão ao centro, né? Então, olha aí, dia de cura, todos querem a cura. Dia de estudo do Evangelho, poucos aceitam o remédio. Qual é o remédio para o nosso espírito, meus irmãos? É o Evangelho, tá? É o melhor e mais eficaz, porque é ele que vai esclarecer o nosso espírito, é ele que vai fazer com que a gente reflita acerca das nossas condutas, da forma como a gente trata a nós mesmos, ao nosso próximo, a Jesus e a Deus, né? Como tem que ser a ação, né? Um dos elementos de cura, né? Um dos elementos de cura, a gente já viu que a prece é um elemento de cura, é a ação. Quem é o responsável pela nossa cura? É aquele irmão que está ali transmitindo energias e fluidos através do passe? É aquele irmão médium de cura que está fazendo uma cirurgia espiritual? Não. O primeiro responsável pela nossa cura somos nós. Os espíritos nos auxiliam, mas eles dependem do nosso empenho, da nossa aceitação, do nosso comprometimento e também do nosso merecimento. Nós sabemos que há doenças que, embora sejam sofrimento, né, sejam uma espécie de, como eu posso dizer, prova mesmo, né, uma espécie de teste, elas são boas para o nosso espírito, né? O sofrimento é ali o cinzel que está trabalhando o mármore, tá dando forma a ele, né? Então já dizia Jesus: a tua fé te curou, vais e não peques mais. Então olha que interessante essa relação de causa e efeito, né? Sobre os nossos comportamentos e como isso atrai as doenças. A forma como nós nos comportamos, os pensamentos que nós temos, as ações que nós temos, adoecem o nosso espírito e adoecem o nosso corpo, né? Tudo que tem origem, toda doença do corpo físico tem origem no nosso corpo espiritual, certo? Queremos ser curado e não nos curarmos, né? Por que a gente não quer fazer um esforço para mudar? Por que a gente é resistente a essa mudança, né? A gente sempre diz, não preciso pedir, eu não preciso mudar, Deus me aceita como eu sou, Deus sabe das minhas necessidades. Olha, se fosse para nós ficarmos estagnados no como nós somos, das nossas necessidades sempre as mesmas, nós não estaríamos aqui num plano de, né, provas e expiações para mudar, para evoluir, para aprimorar o nosso espírito, né? Então aqui eu coloquei, né, uma representação gráfica para ilustrar, mas o que a gente pode entender como a completa cura? A nossa conexão, a nossa sintonia com um plano mais elevado, através da prece, através da fé. A prece, gente, é a prece simples, é a prece conectada, é a prece de coração, é a prece feita com sentimento, com entrega, com sinceridade, com simplicidade, né? Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Lembram-se dessa parábola? Qual era a oração que agradava a Jesus? Era aquele que se colocava como pecador. Era aquele que sabia dos seus defeitos e ainda assim se colocava à disposição da espiritualidade, pedia ajuda, dizia que queria mudar. O trabalho, o estudo no bem também são remédios, também curam o nosso espírito. A caridade coloca em movimento os exercícios da alma. Lembra de Chico Xavier dizendo isso? Emmanuel, né? Então, a caridade movimenta o que a gente tem de melhor no nosso espírito, as melhores energias, os melhores sentimentos e os melhores pensamentos também, né? E aí também, como terceiro elemento aí da nossa tríade, né? O auxílio espiritual, através dos passes, das cirurgias. Mas olha quanta coisa nós temos que fazer antes desse auxílio externo, né?
Todo o trabalho maior está dentro de nós. Está na nossa fé, está no nosso hábito da oração, no nosso hábito de estudo, de trabalho no bem, né? E sempre existe um propósito naquilo que a gente está passando, naquela doença emocional ou física. Ou você vai alcançar a cura, ou você vai alcançar o entendimento, vai aprender a resignação, vai criar força, né? Alguma utilidade essa doença, esse sofrimento vai ter para o seu espírito. Né? Se a gente pensar em Jesus como um irmão amoroso, como espírito elevadíssimo, né? Amor em forma de gente aqui na Terra, né? Foi a pessoa mais amorosa e mais bondosa que já esteve aqui. Como é que a gente pode pensar que um ser desses faria algo para nós sem propósito, sem motivo, né? Impossível, não é? O porquê da inércia na evolução espiritual, né? A dificuldade em crer ou o desconhecimento da centelha espiritual que habita cada um de nós. Por que nós não entendemos quando nos dizem nós somos deuses, né? Como eu faço para me conectar? Por que nós ainda rejeitamos o presente do Cristo para nós? Por que nós não oramos? A gente sabe que nós estamos na era do materialismo, né? Se a gente olhar lá no livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, a gente vai ver que a nossa transição é sair do materialismo para a evolução espiritual, né? E aí, como é que a gente faz isso? Mudando pensamentos, hábitos, atitudes e aqui, como um remédio para esses males, orando, né? Desconhecemos o poder da prece. Lembram-se? Todos esses filmes, né? Agora eu não vou lembrar um específico, mas todos esses filmes que nós temos acesso, que falam sobre a vida de Jesus, na série que conta a vida da Maria Madalena, a gente vê que Jesus sempre sai para meditar sozinho, né? E ele sempre está tentando se conectar com Deus, no silêncio, na prece. Jesus também se conectava com Deus pela prece, assim como nós devemos. Foi por isso que ele nos ensinou, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo promete a cura, Cristo promete amparo. Não vou dizer que ele promete a cura, ele promete o amparo, porque a cura depende também de nós. Quantas vezes Jesus curou, né? E muitos voltaram a pecar, né? Então, ali a gente tem que ver que mesmo nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho, existe a parcela de contribuição grande que é a nossa participação nisso, né? A nossa aceitação, a nossa disponibilidade em receber isso tudo, né? Não entendemos ainda o que pode o poderoso remédio que é a prece. O que é uma prece? Então vamos definir a prece, né? De uma forma mais concreta. A prece é uma invocação, né? Nós sabemos, através das obras de André Luiz, através do próprio Evangelho, das passagens, dos ensinamentos de Jesus, né? Que ensinava por parábolas. Tudo que existe no plano espiritual se cria, se modifica e se concretiza através do pensamento. No plano maior, o pensamento equivale à palavra. É por meio dos pensamentos que os espíritos se comunicam, constroem, vestem-se, movimentam-se. Lembra naquela passagem do filme Nosso Lar, né? Em que o André Luiz está saindo do hospital para conhecer a colônia espiritual e o Lísias fala, eu vou te ensinar a plasmar uma roupa. Como é que ele faz isso? Pensamento, né?
Então, olha o poder do pensamento, né? Por isso que a gente tem que tentar pensar coisas elevadas, positivas, não ficar cultivando o pessimismo, né? Porque o pensamento cria. O que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do tema? O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando como se transmite o pensamento, vindo o ser rogado ao nosso apelo, ou indo nosso pensamento até ele. Estou fazendo uma prece para um ente querido que desencarnou, do qual eu tenho muita saudade. O meu sentimento vai começar a se elevar. Eu vou começar a vibrar coisas elevadas, né? Amor, carinho, né? Tudo que de mais positivo eu tiver em relação a esse ser amado, esse espírito que está lá no plano espiritual, o qual eu amo. Quando eu faço isso, duas coisas podem acontecer. Quando o espírito está em condição, ele pode vir até você. Muitas vezes você já não esteve rezando para um ente querido e sentiu uma presença? Ou você pensou nessa pessoa de repente, né? Ou o nosso pensamento chega até ele. No livro Nosso Lar também, naquele momento nas câmaras de retificação, quando a sobrinha de Lísias desencarna, né? Ela é recebida por Narcisa e a gente vê plasmada na mente dela, assim, né? Plasmada a oração que a mãe está fazendo para ela. Então a gente sabe que a nossa oração pode chegar onde quer que seja, se ela for sincera, se ela for de coração. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos envoltos no fluido universal. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é a vontade que manda no fluido universal, né? Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Olha que poderoso isso. Isso para justificar para nós como isso acontece, né, fisicamente, né? Portanto, quando um pensamento é dirigido a alguém na Terra ou no espaço, encarnado ou desencarnado, é uma corrente fluídica que se estabelece. E sabe qual é o resultado disso? Uma pessoa transmite o pensamento a outra como o ar transmite o som. Essa vontade transformada em pensamento entra numa corrente fluídica e assim a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar onde se encontrem. Então, olha que interessante. Nós vamos ao centro porque muitas vezes queremos confraternizar, queremos aprender juntos, sabemos que é um local de trabalho, é um pronto-socorro, né? Mas, se eu me cuido em casa, eu posso também fazer em casa alguma coisa, né? Não preciso só ir ao pronto-socorro. É importante, é necessário. Mas eu também posso orar em casa. Eu posso pedir auxílio e o espírito vai até a minha casa. O meu mentor vai até mim onde eu estiver. O meu mentor não vai se aproximar de mim só quando eu estou no centro espírita. Ele está próximo de mim sempre. Né? Ele sabe das minhas necessidades, mas quando eu crio sintonia com ele, é muito melhor, né? Então, essa corrente fluídica é capaz de encontrar qualquer ser, encarnado ou desencarnado, e entregar para ele aquelas vibrações em qualquer lugar onde esse espírito encarnado ou desencarnado se encontre. Por isso que rezar por alguém, fazer uma prece por alguém, é um verdadeiro presente que nós damos a essa pessoa. Né? É assim também, através desse momento de sintonia e de conexão da prece, que somos inspirados pelos espíritos amigos ou mentores. Acredite, a prece tem ação direta e efetiva. Quando ela é sincera, expressa a nossa vontade verdadeira. Assim, a vontade se transforma em pensamento e o pensamento em vibração, que é carregada por fluidos e endereçados a quem nós queremos. Toda a prece vai ser ouvida? O que eu posso pedir? Uma dúvida muito grande que nós temos em relação à prece é como se comportar, né? Como que essa prece é recebida no plano espiritual? O que eu posso pedir? O que eu não posso? A prece,
está sempre subordinada à vontade de Deus. Ela tem por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, uma exaltação, né? Uma adoração, por exemplo, né? As preces são sempre subordinadas à vontade de Deus e aos seus desígnios para nossas tarefas reencarnatórias, assim como não anulam as provas que precisamos viver ou os erros que precisamos expiar, mas mesmo assim fortalecem o espírito. Então aqui está a resposta para aquela nossa eterna interrogação do porquê a minha prece não foi atendida. Se a sua prece não foi atendida, não se revolte, porque a prece está sempre subordinada à vontade de Deus. E alguma serventia essa prece vai ter para você. A prece não tem o poder de anular a prova, a não ser que você tenha adquirido méritos para isso e não precise mais dessa prova, né? E ela também não vai fazer com que você deixe de expiar os seus erros, mas ela fortalece o seu espírito para passar pelo que você precisa passar. Afinal, quem ouve as nossas preces? As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades de Deus. As preces dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus e analisadas sempre da mesma forma. Pedi e não recebi. Então, quando a gente pede e não recebe, muitas pessoas, né, muitos de nós perdem a fé por pedir algo que desejava muito e não ter sido atendido, né? Baseando-se tais espíritos aflitos na máxima, o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido. Então as pessoas se revoltam porque falam, mas no Evangelho fala que tudo que eu pedir vai ser concedido. Se isso estiver nos planos e na vontade de Deus. Se a gente tiver merecimento para isso, né? Se a providência divina não atende um pedido nosso, é para o nosso bem. Mesmo que agora não pareça e mesmo que a gente se revolte com isso, tá? Deus age como Pai sábio que o é. O homem, nós, como espíritos encarnados, só vemos o presente, né? Nós estamos sob o véu do esquecimento do passado. A gente enxerga apenas uma parcela muito limitada da nossa história espiritual, né? A gente só vê o momento atual dessa encarnação. E então, muitas vezes, a gente se revolta porque acha que passa por coisas que são imerecidas, por problemas que nós não merecemos, né? Mas o nosso espírito vem de muitas e muitas vivências anteriores, de muitas e muitas reencarnações, e muitas vezes nós mesmos pedimos esses problemas para que a gente possa evoluir. Só que chega aqui e a gente esquece que fez esse pedido. E aí a gente muitas vezes se revolta porque diz, poxa, eu sou uma pessoa do bem, eu faço tudo correto, eu cumpro com os meus deveres, né? Eu não faço mal a ninguém. Mas essa prova é necessária para a nossa evolução espiritual. Então, ainda que a gente reze, a gente faça a nossa prece, Deus nos fortalece para passar por esses problemas, porque nós estamos pedindo auxílio e vamos ser auxiliados. Agora, ser auxiliado não significa que o problema vai ser extinto, né? Se ele é bom para nós, ele vai permanecer. Assim como o cirurgião que permite ao enfermo sofrer dolorosa operação para que se cure, né? Olha que analogia interessante. O sofrimento é dor, mas a prece é o remédio. Quando não é possível curar-se, a prece é remédio amenizador e fortalecedor da alma sofredora. Deus não deixa nenhum filho sofrer desamparado. Se você está sofrendo, se você está magoado, ressentido com algum familiar seu, revoltado por uma doença que te atingiu inesperadamente, triste porque alguém não reconhece o seu valor, triste porque essa doença levou um parente seu, um ente querido, um amigo, faça-se valer da prece, tá? A prece vai ser esse elemento encorajador, fortalecedor do seu espírito para suportar essa
perda, essa dor, esse sofrimento, essa doença, essa ingratidão, né? Vai fazer com que você consiga ser um espírito mais resignado. E com o tempo as dores vão ser até menores, porque você vai aprender a passar por elas sofrendo o mínimo possível. Quando superar o problema, terá ainda o mérito do aprendizado e da evolução. A oração revela a Deus o que há no coração dos homens. Então, para encerrar, porque nós começamos um pouco atrasados, né, devido a esses problemas técnicos, eu vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder nos comentários, você não precisa dizer, você não vai julgar ninguém, você vai pensar no seu próprio espírito. Em relação aos nossos compromissos espirituais enquanto espíritos reencarnados, que muitas vezes o compromisso é a nossa própria evolução, né? O compromisso mais importante. Quem nós somos? Nós somos o fariseu que reza ostentando, né? Que vai ao templo chique, que quer ser visto, que diz palavras bonitas, que elitiza a oração, ou nós somos o publicano, um pecador que muitas vezes isolado socialmente pelos seus pecados, pelos seus erros, reconhece a sua insignificância, a sua falta ainda de evolução. Nós estamos no caminho, nós estamos batalhando, mas quem nós somos diante de Deus? Porque nós já vimos em vários estudos, em várias palestras, não existe mentira no plano espiritual, né? Lá ninguém se passa por bonzinho, por caridoso. Lá as reais intenções que estão atrás da máscara que a gente usa são desvendadas. Lá todo mundo sabe quem nós somos, né? Não existe disfarce, não existe simulação. Então, quem nós somos e quem nós estamos tentando ser? Nós somos ainda o fariseu, que age por orgulho, por reconhecimento, por ego, por ostentação? Ou nós já conseguimos nos ver como publicanos e, por isso, pecadores, pessoas que ainda têm falhas, espíritos em desenvolvimento espiritual? Jesus ensinou que a prece eficaz é aquela que vem do coração. Assim, aquele que tiver vontade e fé terá sua oração elevada aos bons espíritos. Ao fazer uma prece, não se exalte conferindo-lhe a perfeição que não tem. Não exalte uma falsa perfeição que nós não temos. Ore com humildade do espírito, o espírito em aprendizado nas lutas terrenas que nós somos. Ainda imperfeitos, egoístas e orgulhosos, que é o que nós todos ainda carregamos dentro de nós, né? E para encerrar, eu vou contar a história das bolas coloridas, né? Que é uma história muito bonita, muito emocionante do Chico, né? Certa vez o Chico, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com o Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas das mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel: "O que é esta maravilha, Emmanuel?" E Emmanuel disse a Chico: "São as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados." E Chico responde: "Sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados." E o Emmanuel finaliza: "Chico, não. Onde houver alguém ligado em prece, enviará ao plano espiritual as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições e também direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passem por provações." Então, olha que bonito isso, né? Nunca se esqueça, muitas pessoas dizem que não podem ajudar porque financeiramente estão em dificuldades. Se você não pode doar um alimento,
Se você não pode doar algo material, uma comida, uma roupa, um brinquedo, doe uma oração. Quando você passa na rua e vê aquele irmão em situação de rua, todo sujo, com fome, muitas vezes perdido no vício, você pode não ter uma moeda no seu carro para dar para aquela pessoa, você pode não ter um cobertor, uma comida, mas você tem amor. E você pode transmitir esse amor e esse auxílio através da prece, né? Se todos nós nos colocarmos no papel da mãe que ora pelo filho, né, como Jesus orava por nós, nós estaremos ajudando infinitamente mais do que a gente imagina, tá? Fazer preces quando não precisamos, a gente só reza quando a gente precisa, né? Isso é egoísmo, porque quando a gente não precisa e reza, além de receber mesmo não precisando, a gente oferece aos irmãos sofredores um alimento de renovação. E eu quero aproveitar, pessoal, já que nós já estamos aqui encerrando a palestra, né? Eu quero agradecer muito a tolerância de vocês, né? Em esperar, a palestra começou bastante atrasada, mas eu queria pedir para vocês, aqueles que puderem, é claro, né? Nós estamos com a nossa campanha de Natal. Nós estamos tentando montar cestas básicas para distribuir algumas famílias necessitadas aqui de Araraquara. O panfleto da campanha de Natal está na nossa página no Facebook. Se você pode doar um óleo, doe um óleo. Se você pode doar um molho de tomate, doe um molho de tomate. Se você não pode doar nada, faça uma prece por uma pessoa que está passando por situação de necessidade nessa pandemia, tá? Se você puder ajudar, lá tem o telefone do Flávio, meu telefone, para vocês entrarem em contato. A gente pode retirar, tá? Os alimentos. Mas, como a gente entrou nesse tema, né? Eu não podia deixar de falar para vocês da nossa campanha, né? É muito bom fazer a caridade, principalmente para nós, né? Para movimentar as coisas boas que o nosso espírito precisa desenvolver. Se você não pode fazer uma doação material, faça uma prece, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Foi uma palestra, como sempre acontece, um pouco tumultuada, né? Um pouco em cima da hora, assim, sem muito planejamento prévio. Mas a espiritualidade também ajuda, intui a gente, né? A falar aquilo que é necessário, mesmo que a gente estude para isso. Então eu quero agradecer, desejar uma semana de muita paz, de muita luz, que Jesus esteja na sua casa, através dos bons espíritos, te amparando, acalentando o seu coração, trazendo luz, trazendo amor, trazendo tudo de bom que você merece e precisa. Que Jesus esteja ao seu lado em todos os momentos durante essa semana e que nós nunca nos esqueçamos da imagem do Mestre, que é o amor inesgotável que está em cada um de nós, nos nossos corações, só esperando que a gente aceite e dê espaço para ele renascer em nós. Tá bom? Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, muita paz. Um beijo carinhoso.